E hoje vamos contar a história da Maria da Conceição, uma história de superação, uma história de vida, da qual ela, desde o seu nascimento até um certo tempo da sua idade de vida, ela passou por muitos problemas e dificuldades sobre sua vida. É uma história muito bonita, mas é uma história muito simples e sofrida. É uma história muito triste. Vamos ouvir? Essa história é baseada em fatos reais. A história da Maria da Conceição, ela começa assim. Na história ela conta: eu me chamo Maria, eu sou de uma família nobre e humilde. Eu fui criada na roça, sem conhecer o mundo lá fora. Quando eu tinha meus 6 anos de idade, as dificuldades nossas eram grandes. Meu pai trabalhava na roça, plantando na esperança de ter colheita e frutos para nós comer e se alimentar. Mas a seca na roça era grande, impedia que alimentos nasciam na terra. Minha mãe, uma senhora dona de casa que chegou a um tempo em nossa vida que eu ajudava ela e o meu pai. Buscar palmas, íamos juntos buscar palmas no mato. Aquelas palmas que alimentam os animais de criação para fazer cortadas para nós comer. Essa era a nossa alimentação do dia a dia. Só tínhamos aquilo para comer no almoço e na janta. Eu ajudava minha mãe a carregar água para casa, pois não tinha água em nossa casa. Minha mãe com latas de água sobre sua cabeça, eu com pequenos baldes de água nas mãos. Nós buscava água em um poço que tinha longe de casa. A distância era grande. Nossa casa não tinha nem luz. Nossa humilde casa era iluminada por candeeiros e velas em todos os lugares de dentro da casa. Assim fomos vivendo a vida. Aos meus 10 anos de idade, meu pai e minha mãe logo adoeceram. Eu sozinha para cuidar de um e de outro. Deus me deu forças para lutar pela saúde e a vida deles. Não tinha como levá-los para a cidade grande, para hospitais, pois não tinha como. Alguns conhecidos ali que vivia perto de nós via nossa situação e dificuldade, olhava para nós e não oferecia ajuda alguma. Mesmo assim, continuamos. Quando eu completei meus 12 anos de idade, meus pais apenas me abraçou com carinho, desejando feliz aniversário para mim. No mesmo mês que completei aniversário, infelizmente uma dor sem esperar eu senti. A minha mãe, por estar muito doente, ela não resistiu. Ela chegou a falecer. Sim, acabei perdendo a minha mãe. Minha mãe faleceu em uma noite triste e sombria. Eu nem me importava tanto com o aniversário depois, por ter completado a idade, mas a dor foi tão grande, o susto. Acabei perdendo minha mãe, que era tudo para mim. Meu pai ficou desesperado e eu também. Como eu era nova, não sabia o que fazer. Eu só apenas chorava desesperada com a perca dela. Eu e meu pai fomos buscar madeiras no mato no outro dia seguinte. Meu pai, com as mãos dele, ele fez sozinho um caixão de madeira. Nesse caixão ele fez 4 alças pequenas para nossas mãos segurar, até que, subindo em uma serra perto da floresta, eu e meu pai fomos levando a minha mãe aos poucos, pois eu, nova, não tinha forças para aguentar o peso
Mesmo assim, devagar íamos levando ela. Chegando lá, debaixo de uma árvore de eucalipto, meu pai começou a cavar, até que colocamos ela dentro daquele buraco fundo. E assim enterramos minha mãe ali. Meu pai chorando, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas, seu rosto cheio de suor sobre o seu cabelo, seu corpo. Mas as seguintes palavras ele falou: aqui acaba a nossa história, do começo até esse fim. Você partiu e nos deixou. Fica em meu pensamento, em meu coração, sua imagem, seu amor, seu carinho. Comigo ficará guardado o meu amor por você, para sempre. Enquanto eu tiver vida, um dia eu irei ficar ao seu lado, meu amor. Meu pai me abraçou forte, chorando, e disse para mim: filha, saiba que a coisa mais importante na nossa vida é a companhia, o amor e a paciência. Uns com os outros, tudo que nasce um dia morre. Tudo isso eu tinha por sua mãe. E junto com ela, filha, ela levou a mesma coisa. Também, o corpo dela está morto agora, mas a sua mãe está viva em espírito para mim. Ela sempre estará junto com nós. Nunca esqueça disso, filha. Demoramos para confortar a perca dela. A saúde é a grandeza e a inspiração sobre a janela do meu quarto à noite. Eu ficava olhando para o céu e pensando na minha mãe. O quanto eu presenciei ela trabalhando na vida, me dando bons conselhos para mim. Só quem realmente perde sua mãe sabe como é viver isso. Meu pai sofre com a perca dela há dias que vejo ele chorando, conversando com a foto dela, um sentimento verdadeiro vindo da parte dele. Meu pai continuou trabalhando mesmo com todas as dificuldades na vida. Íamos vivendo na esperança de conquistar algo na vida. Meu pai juntava lenhas para vender na cidade grande. Ele me levava para eu ajudá-lo. Até que um ponto, meu pai, através de um colega dele da cidade, a esposa desse amigo dele me ofereceu um trabalho de lavadeira. Eu estudava de manhã na escola, na roça. À tarde eu ia trabalhar e saía do trabalho à noite. O meu pai, ele ia me buscar. O primeiro dia de trabalho foi muito corrido para mim, muito cansativo. Quando eu chegava em casa, meu pai já tinha feito a janta para nós jantar, já tinha arrumado a casa. Poxa, nossa casa arrumada, nossa casa humilde, era simples, humilde, mas era nossa casa. Era tudo que tínhamos. Eu disse para meu pai que um dia desejo ter condições na vida para dar o melhor para ele. Um conforto melhor, ele merece muito. Estou tão feliz que agora estou trabalhando, posso ajudar meu pai no pão de cada dia. O tempo passou depressa, os anos passou tão rápido, que acabei ficando anos trabalhando, que estou juntando os trocados. Consegui juntar um dinheiro para reformar a casa do meu pai? Sim, a nossa casinha humilde. Meu pai ficou doente de repente, pois ele já estava idoso, não aguentava trabalhar mais. Ele adoeceu quando eu estava trabalhando à noite, assim que eu saí para ir para casa. Chegando em casa, meu pai estava deitado, gemendo de dor. Seu suor gelado sobre seu rosto, aquilo me deixou aflita, desesperada. Procurei ajuda com os vizinhos, mas uns deles não podia ajudar, pois ninguém ali não tinha como socorrer ele naquele momento. Ninguém ali tinha um transporte para levá-lo para o hospital.
Até que eu falei para o meu pai: vou sair, pai, procurar ajuda e volto logo. Pelo amor de Deus, ora a Deus e peça a Ele até quando eu voltar. Eu tive que ir a pé, mas eu enfrentei a pé mesmo à noite em busca de ajuda, andando pedindo a Deus para cuidar dele enquanto eu voltava. Eu cheguei no hospital desesperada. O pessoal me atendeu com gestos nobres e bons. Um deles ali ofereceu ajuda para mim. O moço que trabalhava ali rapidamente pegou um carro e me levou até a minha casa para socorrer meu pai. Começou a chover no caminho, pois quando nos chegou em casa, meu pai estava no mesmo lugar onde eu deixei, só que foi tarde demais. Meu pai acabou falecendo. Meu pai me deixou e eu desmaiei naquela hora. Os rapazes que me trouxeram, eles colocou nós no carro e levou-nos para o hospital. Quando eu acordei, eu estava no quarto deitada sobre cama daquele hospital e o meu pai em outra cama. Aquilo foi o fim para mim. Quando eu recuperei, recebi alta do médico, ele me liberou e me falou: mocinha, infelizmente o seu pai faleceu. Em desespero fiquei muito triste, perdi minha mãe, agora perdi meu pai, minha única companhia que eu tinha. Eu saí do hospital para casa, o rapaz que trabalhava lá me levou. Chegando em casa, entrei no quarto do meu pai para procurar os documentos dele, para eu apresentar na funerária. Eu consegui achar os documentos deles e achei outra coisa que não acreditei que podia achar. Meu pai deixou guardado uns dias antes dele falecer um caixão feito por ele, pelas mãos dele. Não acreditei no que vi. Nós tínhamos uma casinha fora de casa, ao lado de nossa casa, onde meu pai guardava ferramentas. E lá estava um caixão e um papel com letras grandes escritas. No papel dizia assim: filha minha filha Maria, deixo esse caixão feito para você me pôr nele. Eu fiz e não te contei para você não ter pânico e sofrimentos. No seu pensamento sobre isso, peço e faço esse pedido a você: me enterre ao lado de sua mãe, pois ela em meus sonhos já havia vindo me visitar e me dizer: logo, logo eu estarei ao seu lado, e que minha missão estava terminando ao lado de sua mãe. Eu deixei minha sepultura aberta. Desejo que eu seja enterrado ao lado dela. Me perdoa, filha, por não ter continuado com você, mas o anjo de Deus me chamou. Apenas tenho a te dizer que te amo muito, mas sempre estarei em seus pensamentos e em seu coração. E assim acaba a história da Maria da Conceição. Uma história muito comovente, uma história baseada em fatos reais. Se você ouviu essa história, se você gostou, se essa história mexeu com você, se essa história foi alguma história parecida com a sua, deixe nos comentários. Deixa nos comentários, deixa sua curtida e deixa o sininho ativado para você receber mais histórias como essa. Histórias como essa, baseadas em fatos reais, é o que acontece. Na vida temos tudo. Temos primeiramente a Deus.
mas temos o principal, Deus em nossas vidas. O que construímos hoje será ficado na terra, mas nada levaremos para outro lugar. Você que ouviu essa história, se você comoveu, se você gostou, se mexeu com você, que Deus te abençoe imensamente. Amém.